Boa noite. Boa noite. Vamos aí começar mais um debate que promovido pela Corrente Socialista dos Trabalhadores, a CST. Hoje um tema muito importante, que é a precarização da educação via EAD. Um tema que tem sido central aí do ponto de vista da educação estadual, municipal. Todos os governos têm orientado, nesse tempo de pandemia, a aplicar o ensino à distância aí na educação estadual e também municipal. Hoje estamos contando com a presença do Marcos Strog, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador, lutador aí do movimento sindical. Também contamos nesse debate com a professora Bárbara Cinedino, que é professora da Rede Estadual e Municipal do Rio de Janeiro e também diretora do CEP, e com a companheira Laís Sattler, que é professora da Rede Municipal de Niterói e diretora do Centro Acadêmico de Psicologia da UF. Então vai ser mais um debate muito importante nessa semana, que já vem realizando inúmeras lives aí sobre o tema da conjuntura, a situação dos hospitais universitários e agora sobre o ensino à distância. É evidente que não tinha como nós iniciarmos esse debate sem fazer um preâmbulo sobre essa semana intensa aí, essa semana de crise políticas que ocorre no país. Hoje, mais um elemento dessa crise colocada, a emissão do Ministro da Justiça. Então, é importante, antes da gente entrar nesse debate, fazer esse preâmbulo, que o marco, com certeza, do tema da EAD e tem relação com o governo, vai estar vinculado e conectado a essa realidade atual. Primeiro, acho que é importante destacar nesse preâmbulo que se aprofunda a crise política no país, e já essa semana já teve elementos de crise. No próprio domingo, que nós já debatemos nessa semana, o que representou aquele ato, a participação do presidente, mas também expressa qual é a resposta que Bolsonaro tem dado em relação às mortes, que já passam mais de 3 mil, os mais 51 mil infectados, os salários reduzidos, os trabalhadores estão CPI. A resposta que Bolsonaro deu domingo naquela forma autoritária e continua agora, por exemplo, na expressão, no pronunciamento que fez hoje, que expressa não só uma velha política das negociatas, mas também seu autoritarismo. A nova resposta que Bolsonaro está dando para essa situação de fome, de salário reduzido, de trabalhadores sem EPI, é aparelhar a Polícia Federal, transformar a Polícia Federal num puxa-linha do seu gabinete para investigar apenas quem ele quer e proteger os seus. Os seus são Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, ele mesmo, que não sabia que tem uma relação grande com a milícia, protegeu Queiroz. Então, hoje se mostrou claramente isso. Já existia uma movimentação política, bem da velha política, trazendo aí Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, a compra do Centrão, e agora se soma com mais uma ação bastante autoritária. Bem, esse conjunto de fatos, de elementos, demonstra qual é a preocupação do Bolsonaro com o país. É salvar sua própria pele. O discurso que, recentemente agora, ele terminou de fazer, expressa bastante isso. Um discurso na defensiva, onde não responde muitas coisas. Mente, inclusive, bastante mentiroso, e que secundariza a pandemia. Nós estamos falando de mais de 3 mil mortos. Nós estamos falando das covas que se abrem em Manaus, e o governo não está nem aí. Quer apenas se salvar. Se salvar através do autoritarismo e da velha política, como falei. Diz que combate a corrupção, foi ameaçado. É importante destacar que, para além dessas investigações que sofre a sua família, ele tem corruptos no governo já. Até antes dessa relação com o Centrão, Onyx Lorenzoni, o ministro do Turismo, tem denúncia de licitações estranhas no Ministério da Educação. Então é um grande mentiroso. Bolsonaro, na verdade, hoje, além de não estar nada preocupado com o impacto da pandemia, ele ainda conseguiu juntar duas coisas, o autoritarismo e a velha política.
Então é importante fazer esse preâmbulo pelo fatos concretos da conjuntura e que coloca o seguinte: se antes já não dava, agora que não dá mesmo. Se antes fora Bolsonaro já estava colocado pelo conjunto de sua política, né, sua política autoritária, agora que não dá mesmo. E por que eu falo isso? Fora Bolsonaro tem que ser concretizado, tem que se concretizar o fora Bolsonaro. E como se concretiza isso? Nós colocamos bem isso nessa semana agora de lives, entendeu? Primeiro que é o seguinte, os panelaços têm que se efetivar. Teve panelaço hoje, foi importante. A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo estão chamando o panelaço para domingo, tem que se efetivar, tem que ter esse plano. Junto com a mobilização das categorias que estão trabalhando aí, para colocar para fora Bolsonaro e Mourão, para garantir IPI, quarentena com salário e estabilidade, para suspender o dinheiro aos banqueiros com a pagamento da dívida, não temos que ter mobilização, né? E não temos que tirar Bolsonaro e Mourão porque eles impedem o combate à pandemia, porque eles continuam aplicando o ajuste fiscal. Então nós precisamos batalhar e avançar para isso, né? Então os panelaços, o 1º de maio, que não dá para continuar nesse caráter apenas de solidariedade, tem que incorporar o fora Bolsonaro, tem que incorporar que temos que combater as matérias de ajuste fiscal que continuam no Congresso. Não pode continuar dessa forma que está colocado, apenas um ato de solidariedade com alguns shows. E mais, no dia 1º tem que ter um forte panelaço também. As centrais sindicais, na verdade, têm que chamar um plano de luta para o país. Nós temos que fazer um plano de luta, aproveitar essa crise, mais um elemento da crise política. O governo se isola novamente, perde parte da sua base, porque com essa demissão do Sérgio Moro, ele perde parte do seu plano de luta. São as categorias, fazer panelaços. Eu acho que esse desafio que está colocado aí, esse tem que ser o caráter daqui para frente, né? Do panelaço do dia 26, do 1º de maio e de um plano efetivo nas categorias. Então, eu queria abrir com esse preâmbulo, porque eu acho que vai ser o marco, né, desse debate do ensino à distância, da precarização, que está relacionado com o papel que os governos também estaduais vêm fazendo, né, porque não são, do ponto de vista da política, já em geral, pode ter algum atrito aqui, mas no geral, do ajuste fiscal, da desestruturação da educação, da precarização, que é o tema de hoje, estão bastante junto também com o governo Bolsonaro. Então, para abrir aí esse debate, né, partindo desse marco, eu queria aí chamar o nosso companheiro lutador aí, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Marco Troga, para começar esse debate do dia de hoje aí, a precarização da educação via EAD. Está com a palavra aí, Troca. Agradecer o tratada. Troga, liga seu microfone. Não. Bem, posso falar mais alto. Tá bem baixo. De repente, falar mais perto do microfone. Agora. Aí. Olha, a gente praticamente não está te ouvindo. Melhorou um pouco ou não? Sim. Tá ótimo agora? Tá. Bom, pessoal, em primeiro lugar, pegando aí muito rapidamente a deixa do companheiro Adriano, eu acho importante a gente vincular... Não, estão me ouvindo ou não? Estão sim. Tá. Vincular o que o companheiro Adriano colocou
à situação que a gente está enfrentando e ao tema desse debate, né? Porque o Brasil está passando por uma pandemia que está atingindo, chegando às previsões mais duras, né? Algumas das previsões mais duras. Nós temos um governo totalmente frágil, totalmente caótico, preocupado mais em produzir briga interna, né? Perder base de apoio do que cuidar da pandemia, né? Se a gente for imaginar, por exemplo, que um governo com forte presença militar como o do Bolsonaro, né, se quisesse de fato aparecer nos moldes populistas, atendendo a população, estaria aí espalhando hospital de campanha militar pelo Brasil todo, né? Um tremendo marketing para o Bolsonaro, mas a fraqueza, a inconsistência política, organizativa, de articulação política, de construção de projeto, mostra que eles não têm nenhuma resposta a dar, nem mal tem na lógica deles, né? E é incrível que, com esse caos de parte do governo federal, com algumas ações de alguns governos estaduais, fazendo o mínimo que a institucionalidade burguesa costuma fazer, nós do serviço público, nós dos movimentos sociais, do movimento sindical, né, estejamos em alguns setores tendo que enfrentar uma discussão. A discussão em si é bastante oportuna, mas a proposta de EAD como solução para o momento, ela expressa uma verdadeira inversão de valores e de prioridades, né? Era para universidades, escolas, a ciência de modo geral, o serviço público, os estudantes, os trabalhadores, seus movimentos estarem privilegiando os cuidados com os mais pobres, com os mais necessitados e, numa lógica produtivista, eu diria, está preocupado em manter, não digo nem o funcionamento do ensino, mas sim as aparências, né? É um pouco isso que é a efetiva realidade da proposta, da implementação desastrosa da EAD em alguns lugares no Brasil. Então, nesse sentido, é importante a gente colocar o contexto da prioridade da gente, que é o que o Adriano colocou, né? Nossa prioridade é a manutenção dos direitos dos trabalhadores na crise, dos salários, a garantia estatal por maior proteção social, de assistência social, de saúde, enfrentar questões, aí sim, prioritárias para o momento, como a renda universal, o imposto de grandes fortunas, o não pagamento da dívida. Nós temos várias possibilidades de enfrentamento, de discutir soluções estruturais, né, para esse enfrentamento que a gente está fazendo e campeiam, digamos assim, várias propostas, várias iniciativas que são verdadeiros paliativos, né, que são verdadeiras operações de marketing, né. Bom, essa proposta de EAD, portanto, a gente coloca nesse quadro de precarização constante, de sucateamento histórico, né, e de produtivismo na área da ciência, na área da educação. Eu acho importante a gente colocar isso. Essa é a real expressão da EAD como proposta, né, e não uma discussão consistente da EAD em si, né? É importante a gente pontuar que discussão que está fazendo. Em segundo lugar, há uma diferença fundamental do ponto de vista do serviço público, ao menos, das universidades públicas, né? Vou falar mais das universidades públicas, mas das escolas, que é o seguinte: uma coisa é ensino à distância, que é o que a gente está discutindo aqui. Outra coisa é o trabalho remoto. Nós, professores de universidade, por exemplo, continuamos a trabalhar. Nós continuamos a fazer orientações à distância, precariamente, né? Nós continuamos a tocar as nossas pesquisas, né? Tocar as nossas publicações, tocar as nossas tarefas administrativas. Nós estamos tendo reuniões remotas de colegiados, dos mais diversos instâncias da universidade.
Portanto, é importante na defesa do serviço público, do setor público, deixar isso também nítido, né? Trabalho remoto é uma coisa, ensino à distância é outra. O trabalho remoto continua precariamente, com toda a pressão social na área de saúde e a pressão na área da saúde mental, inclusive, né? Sobre o ensino à distância, eu acho que eu lembro esse debate, como colocado agora, eu lembro de uma formulação muito interessante da Bell Hooks, que é uma intelectual marxista, então negra, influente, né, nos Estados Unidos, influenciada inclusive pelo Paulo Freire, né, intelectual de esquerda, que ela pontuava como o estudante pobre, né, negro, muitas vezes a estudante mulher, né, como ele não tem na sua vida, ele tem dificuldade de ter um espaço da solidão para estudar. Como ele tem dificuldade de ter tempo, né, numa habitação popular para se dedicar aos estudos, né? E esse quadro que ela coloca expressa a desigualdade estrutural da educação na sociedade burguesa, seja em termos de diferença de classe, né, seja em termos de outros marcadores sociais importantes, como gênero, raça, etc. Ou seja, nós estamos colocando, hoje em dia, a EAD como uma solução ou como uma saída, né, que só piora, só intensifica a desigualdade estrutural da educação brasileira, a dificuldade das classes populares, da juventude filha dos trabalhadores ou da juventude trabalhadora, né, ou dos não jovens também que estudam, de acessar o capital cultural, o capital educacional, de acessar o sistema escolar. Ele já acessa isso de modo brutalmente desigual na diferença entre escolas privadas para ricos e escolas públicas, nem sempre, muitas delas sucateadas, né? E com a EAD isso só se agrava, né? Porque, em primeiro lugar, com a EAD já se torna de antemão, e isso inclusive é o que tem impedido a implementação da EAD, felizmente, em vários lugares, em algumas universidades inclusive, é a impossível isonomia do estudante no acesso à EAD, né? Quer dizer, o aluno pobre que não tem equipamento suficiente, ou equipamento adequado, não tem rede, né? Muitas vezes não tem luz ou condições de saneamento que permitam a ele ter um espaço decente, minimamente protegido para estudar, né? Muitas vezes esse aluno está cuidando da família, ou está sendo cuidado pela família, né? No contexto atual. E aí se propõe a EAD ignorando-se todas as dificuldades ou passando por cima dessas dificuldades, desses impedimentos, né? Então, a gente está discutindo hoje, por exemplo, a EAD. E como é que ficam os cotistas? Como é que ficam os estudantes que precisam de bolsa para estudar, né? Como é que ficam estudantes que estão enfrentando doentes e mortos entre seus parentes, amigos, etc., né? Nós temos o caso, por exemplo, da USP, que é uma universidade que continua a ministrar as aulas via ensino à distância, né? E, por exemplo, os estudantes que estavam no alojamento da CRUSP tiveram que voltar para o interior, por exemplo, né? Preocupado com família, sem necessariamente acesso às condições mínimas exigidas para uma EAD. Então, essa solução, que é a EAD como proposta hoje, né, ela, na verdade, é uma consequência lógica da precarização da educação que nós estamos denunciando e combatendo há anos, né? Não só nos governos Fernando Henrique, mas nos governos do PT, que houve uma expansão precarizada da universidade via Reúne, assim como em condições pioradas e mais intensas de termos de ataque aos trabalhadores nos governos Temer e Bolsonaro. Portanto, eu creio que esses impedimentos, essas dificuldades estruturais são impedimentos para a gente encarar seriamente a EAD. A gente só encara a EAD realmente aí como uma solução demagógica, marqueteira, para dizer que as coisas continuam
funcionando, continuarão sempre funcionando. Em segundo lugar, mesmo considerando-se que não é realidade, né, condições mínimas não emergenciais de aplicação de EAD, né, por exemplo, ignorar que os professores, os técnicos têm que ser treinados em EAD, né, tudo isso vai se fazer durante a pandemia, por exemplo. Ignorando-se isso, a gente tem que refletir sobre a EAD como um processo de mediocrização do processo pedagógico, né? Que para nós o processo pedagógico é um processo social coletivo, né? Que envolve encontro face a face, que envolve privilegiadamente a presença, a copresença, né, entre todos os seus atores, todos os seus agentes, não só professores e estudantes, mas também os funcionários, né? E isso fica grandemente prejudicado e viabilizado no caso da EAD. Não há ainda uma proposta consistente que eu conheça no Brasil de implementação de EAD que possa suprir isso. Esse é um debate grande para os colegas, inclusive, não só para todos os atores do campo da educação, para os colegas da pedagogia, né? Que são especialistas no assunto, né? Mas, de qualquer maneira, o que está se colocando agora, de modo destrambelhado, é um paliativo, uma falsa solução, né? Uma falsa panaceia, que não tem como se resolver em época de pandemia, porque nós temos outras prioridades, né? Como já foi colocado antes aí, né? A gente pode até pensar a EAD em alguns contextos como complementar, né? Nunca como substituta, né? E, portanto, aceitar uma implementação de EAD nesse contexto atual da pandemia, né, só vai agravar os históricos problemas estruturais, as históricas dificuldades estruturais do déficit educacional no Brasil, né? A desigualdade social transposta para a educação, que já é grande, né? Como nós sabemos, a escola pode ser não só um lugar de aprendizado, mas um lugar de reprodução da desigualdade, mas com a EAD esse efeito seria muito maior e, portanto, nós apenas aprofundaríamos o problema da formação da classe trabalhadora, da formação educacional e cultural da classe trabalhadora numa sociedade do capitalismo periférico como a nossa. Por hora é isso. Trog, obrigado aí pela contribuição. O Bolsonaro não só quer escolher o diretor da PF, como também na universidade está passando por um problema de autoritarismo grande aí, que está também escolhendo os reitores, né? Ele quer controlar tudo, aparelhar tudo, também numa experiência importante na universidade, e tocou no ponto fundamental. Nós estamos falando que a pandemia está levando as pessoas à pobreza, junto com essa política econômica de ajuste fiscal, e o Bolsonaro e os governadores querem empurrar, mesmo assim, uma educação à distância, na distância, como o ensino principal. Então, valeu pela contribuição. Vamos já passar diretamente para a Bárbara Cinedino, diretora da CEP, professora da Rede Estadual Municipal do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite aos companheiros, companheiro Adriano, companheiro professor Trog e a companheira Laís. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Acho que falar depois do Adriano e do Trog ajuda a gente, porque eles já ajudaram a dar um pano de fundo do que a gente está tocando, né? Eu sou professora de artes cênicas da educação básica, dou aula no município e no estado do Rio, na rede, né, estadual e municipal. Então, primeiro, acho que é importante para a gente entender os significados dessa tentativa, né, de implementar, que a gente chama de uma farsa de EAD na educação básica. Ela é parte de um conjunto de ataques que hoje a nossa classe vem sofrendo, né? Então, não vou aprofundar muito, mas a gente sabe, né, com as medidas provisórias do governo Bolsonaro que foram aprovadas no Congresso, né, a 927 e a 936, a gente está num contexto que tem suspensão de contratos de trabalhadores, redução de salários de trabalhadores, dentre outros ataques, né? E na educação, os ataques eles se dão, primeiro, também por suspensão de contratos, né? Então, a gente já queria fazer uma denúncia aqui, os trabalhadores da rede municipal de Búzios, da rede municipal de Rio das Ostras,
e várias outras redes municipais aqui do Rio de Janeiro professores tiveram seus contratos suspensos, né? E isso acontece, na verdade, não só nos municípios no Rio de Janeiro, mas em diversos municípios e também estados pelo país, né? Isso não só com os trabalhadores da educação, os professores, né, mas outros trabalhadores da educação, como são o caso dos terceirizados da limpeza, da cozinha, né? Muitos deles, inclusive, estão sem salário, né, nessa crise toda, e se aproveitando, inclusive, das medidas provisórias do governo federal. E a tentativa de implementar uma farsa de educação à distância, ela também se dá nesse contexto de ataques, né, dos governos. Né? E aí a gente precisa primeiro se fazer uma pergunta: por que os governos que nunca se preocupam com a educação estão tão preocupados com a suposta apreensão de conteúdos dos alunos da educação básica? Isso é uma pergunta que a gente vai se fazer e daqui a pouco a gente vai entender qual é o que está por trás de tudo isso. Né? O Trog já falou muito bem sobre o cenário que a gente está vivendo de pandemia, né? É morte, é adoecimento, é desemprego. Infelizmente, todo dia morre um profissional de educação no Rio de Janeiro, desde que a pandemia começou. Né? Temos diretores de escola do município, do estado. Hoje mesmo foi uma funcionária de escola. Então, assim, infelizmente, esse é o cenário que a gente está vivendo, né, e com as famílias dos nossos alunos também. E aí, o Trog pegou um assunto que, para a gente, na educação básica, é um dos assuntos-chave quando a gente vai debater isso, que são os dados da exclusão, né? 42% dos domicílios no Brasil não tem computador, 39% não tem internet. Mas, se a gente entra nas classes D e E, que são as principais usuárias da educação pública básica, a gente vai para 70% de não acesso à internet. Então, como é que você vai dizer que você vai implementar a educação à distância, se utilizando da internet e do computador, se a grande maioria do público, que supostamente seria usuário dessa educação, não tem acesso a isso, né? E nesses que não tem acesso, a gente não pode excluir também os próprios professores e funcionários das redes, tá? Na rede estadual de educação, a gente está com salário, aqui no Rio de Janeiro, a gente está com salário congelado há 6 anos. E isso não é só aqui no Rio, tá? No Rio Grande do Sul também, em diversos outros estados. A verdade é que, na maioria dos estados do país, não se paga o piso salarial dos professores da educação básica. Então, esse é o cenário pelo qual a gente está circulando para fazer esse debate. É desse ponto que a gente está partindo, né? Então, assim, os estados, né, os governadores, os prefeitos querem que a gente use a nossa internet, a nossa estrutura de computador com salário congelado, com salário abaixo do mínimo, para, digamos, oferecer uma educação, sendo que a gente sabe que a maior parte dos alunos não vai ter acesso a ela. Né? Então, acho que o Trog falou uma coisa e eu queria repetir um pouco do que ele disse, né? Que a EAD, na educação pública básica, ela é sinônimo de exclusão. Né? Ela não tem isonomia, ela não tem nada disso, porque a gente vai deixar a maioria dos alunos de fora. Né? Então, a gente volta àquela pergunta: por que existe uma preocupação tão grande com a produção de conteúdo nesse momento, com o passar conteúdo, né? E aí eu vou voltar um pouco nisso depois, mas assim, é óbvio que nesse contexto, gente, não tem como. A nossa principal orientação deveria ser, inclusive dos governos que se dizem contrários à falsa orientação do Bolsonaro de minimizar os efeitos do coronavírus e de fato querer combater a pandemia. Eles deveriam se aproveitar desse canal de diálogo que existe com a educação para convencer, inclusive, as famílias da importância do isolamento, né, e inclusive ajudar a oferecer os insumos básicos, né. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um cenário em que grande parte dos alunos precisa da comida da escola para fazer suas refeições. Né? Então, assim, a preocupação deveria ser como que a gente faz chegar a comida da escola na casa do aluno, né? Mas não, eles estão preocupados com chegar ao conteúdo. Por quê? Porque existe um plano por trás disso. A EAD no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, está sendo organizada em parceria com a Google. E agora foi anunciado parceria com emissoras de televisão.
né, com uma suposta resolução do problema, já que não tem internet, não tem computador, pode assistir de um canal de televisão a sua aula, né? Além dos chips, né, que agora já teve até licitação para comprar chip, para distribuir para os alunos que não têm celular, vão colocar o chip aonde? Né, a pergunta que a gente faz. Mas é pelo contrário, o que eles estão organizando, na verdade, é um esquema de privatização. E aí, essas parcerias, as emissoras de TV, a própria Google, né, que são entidades privadas, os setores privados começam a construir uma relação direta, inclusive tendo acesso a dados sigilosos e pessoais do quadro do funcionalismo público quando eles acessam a plataforma, né, que é o Google Classroom, que é usado. Então, é evidente que a tentativa dos governos é se aproveitar do momento da pandemia para tentar instaurar a educação à distância feita de forma absolutamente distorcida. Como o Trog falou, a educação à distância é uma outra modalidade de ensino que requer uma série de equipamentos, de treinamentos, de materiais e preparações que a gente não tem, tá certo? Porque eles querem, obviamente, resolver o problema da falta de professores e de investimento, substituindo a educação presencial por uma educação à distância precarizada. Esse é o plano verdadeiro dos governos. E aí eles se dizem preocupados com a transmissão de conteúdo. Gente, a gente está falando de famílias inteiras infectadas. Como é que uma criança e um jovem desse vai ter condições de estudar, se concentrar e aprender conteúdo? Se na escola a gente já tem dificuldade, né? Os alunos vêm com um déficit absurdo para a gente tenta resolver o problema da educação sabendo que falta muita coisa e uma aula à distância vai resolver, né? Então, por isso que a gente questiona isso, porque se existisse um problema de verdade com a vida, né, dos nossos alunos, a principal preocupação deveria ser como a gente transforma, por exemplo, os CIEPs, que são escolas grandes que têm estrutura aqui no Rio de Janeiro, em hospitais de campanha, né? O governo do estado poderia estar se organizando para isso, né? Então, a gente coloca esses elementos porque a gente acha importante pontuar, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, sobre a situação dos professores e professoras, que também, no caso, na nossa categoria, 80% é composto por mulheres, né? Nós também somos mães, então a gente está com as crianças em casa, tendo que não só desenvolver o nosso trabalho, como, de certa forma, fazer um pouco o papel do professor, de explicador, de mediador com esse conteúdo, né? Então, a gente está, na verdade, sobrecarregando essa proposta de educação à distância nesse momento, sobrecarrega a vida das trabalhadoras, né, das mulheres. Então, é mais um elemento que a gente acha importante pontuar. E ainda sobre isso, né, eu tive caso de aluno de uma das escolas que eu trabalho, do município, que a mãe mandou um áudio, né, para a professora explicando que o aluno não pôde fazer a tarefa aquele dia porque ela é empregada doméstica, está sem trabalhar, não tinha recebido o auxílio e não tinha como ir na Lan House para imprimir o material. Ou seja, está rompendo a quarentena. Então, assim, supostamente para resolver todo mundo estando em casa, essa não é a realidade da maioria dos alunos, né? A gente tem casos de professora infectada com coronavírus, de quarentena em casa, fechada no quarto fazendo videoaula, porque ela não tem como ir no hospital que não faz teste para pegar um atestado, um encaminhamento médico, né? E ela precisa justificar a presença dela. Então, a gente está falando disso, ou de professoras que não têm computador e que vão na casa de uma amiga professora, de uma vizinha professora, da irmã, para poder postar a aula. Ou seja, até a quarentena está sendo quebrada nisso tudo, né? Então, por isso que a gente coloca aqui essa tentativa de implementar goela abaixo a educação à distância. A maior parte dos alunos não tem acesso. Ou seja, quando isso tudo passar, que a gente voltar, grande parte dos alunos não vai ter tido acesso a isso que passou. Então, a gente vai ter duas opções. Ou a gente volta de onde parou, lá atrás, ou a gente ignora a maior parte dos alunos,
né? Então, assim, esse é mais um dos motivos para a gente colocar por que tudo isso está sendo feito de forma totalmente atravessada, e aí o Adriano colocou algumas questões que são importantes, né? Porque o movimento da educação nacional, ele precisa se unificar. A gente precisava que a CNTE estivesse chamando, aproveitando que já existem panelaços até espontâneos, e para a gente fazer panelaços em defesa da educação, né? A gente poderia estar aproveitando esse momento para ter um dia nacional, para a gente questionar o que significa a precarização da educação, o que significa, por exemplo, a entrada do ensino à distância na educação básica, né? Tem o debate do adiamento do Enem, que a gente precisa fazer, acho que a Laís deve pegar um pouco esse assunto, mas é importante que o movimento estudantil nacional se organize para isso e ajude a convocar dias nacionais para a gente poder fazer essas ações. Obviamente que mantendo a quarentena, mas fazendo os nossos barulhaços, os nossos panelaços na janela, né? Tem o dia 26 que foi marcado, o Adriano deu informe. É fundamental que a CNTE incorpore e convoque esse dia 26 pelo adiamento do Enem, contra a precarização da educação, né? O 1º de maio, o Adriano falou, é o dia, gente, mundial de luta da classe trabalhadora. Não tem como o dia 1º de maio ser um dia exclusivamente de solidariedade. A solidariedade com a nossa classe é muito importante e a gente precisa prestar. Mas a gente tem uma tarefa, porque ser solidário com a nossa classe significa também a gente construir mobilizações para enfrentar os governos que atacam a nossa classe, né? Então, acho que para começar o debate, vamos parar por aqui, ouvir um pouco a Laís, depois a gente volta. Obrigado, Bárbara, pela sua contribuição, principalmente a preocupação real do governo, que são todas falsas aí, não estão preocupados de fato com a educação, muito pelo contrário. Ainda mais esse governo do Rio aí, que de fato tem que investigar essas parcerias aí, porque já tem problema na saúde, e esse governo gosta de uma privatização, que quer privatizar o UERJ agora. Então, as contribuições da Bárbara foram muito importantes aí. Vamos, sem perder tempo, vamos passar para a Laís Sattler, que é professora da Rede Municipal de Niterói e do diretor acadêmico de Psicologia da UF. Laís, está com você a palavra. Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim? Então, sou a Laís, sou professora aqui da Rede Básica, né? Venho de uma família de educadoras e também participo do diretório acadêmico do meu curso. Eu queria trazer um pouco, assim, o que a gente da Juventude Vamos à Luta pensa em relação a essas propostas do governo de EAD durante a pandemia, a partir de uma perspectiva de ser uma estudante de uma universidade pública, né? E aí eu queria retomar um pouquinho, assim, o que é esse governo Bolsonaro, né? Um governo obscurantista, um governo de inimigos do livre pensar. A gente não pode esquecer, né, de todas as interferências que o Bolsonaro fez e tentou fazer em institutos de pesquisa, em institutos federais de educação, em universidades públicas, e que ele colocou um cara que é criacionista e reitor de uma universidade privada na gestão da CAPES, que é hoje o principal órgão de fomento à pesquisa e à ciência do Brasil. E aí, se você para e olha um pouquinho para trás, no começo do governo Bolsonaro, quais foram as políticas desse governo para a educação, né? Ainda no começo do ano passado, o que pesou aí do governo foi a acusação de que nas universidades públicas se produz balbúrdia. E, diante disso, a justificativa para se cortar cortes que chegavam a quase 50% dos orçamentos das universidades e que foram derrotados a partir do tsunami da educação que inundou aí mais de 200 cidades do país, né? E aí, logo depois, veio aquela fala do Vélez Rodrigues, ex-ministro da Educação, de que a universidade tem que ser para uma elite pensante, que revela para a gente, de uma maneira bem sintética, qual é o projeto do governo Bolsonaro para a educação superior no Brasil. Quem ele quer ver fora da universidade, que são os filhos da classe trabalhadora, como bem colocou o Trog na fala dele. E aí, logo depois, vem o Weintraub e assume, apresentando aí com toda a pompa, o Futurice, né, que no movimento estudantil a gente chama de Faturice, que é um programa que pretende nada mais, nada menos do que entregar nas mãos do mercado financeiro, da especulação e dos interesses do empresariado internacional toda a produção científica. E aí a gente imagina o que não vai ser produzido na ciência de acordo com os interesses dos empresários, né? É um
um programa que desobriga que a União invista em educação e transfere isso para as mãos do mercado. Esse ano, a gente começou o ano com um corte de 20 bilhões no orçamento do MEC, que obriga que a CAPES tenha funcionado o ano de 2020 com menos da metade do seu orçamento em relação ao ano passado, mas toda a bagunça e a descredibilidade em relação ao resultado do Enem e o próprio sistema do SISU, né? E agora, mais recentemente, a portaria 34 da CAPES, que avassalou aí com o corte de mais de 6 mil bolsas de pesquisadores e pesquisadoras do Brasil. E sobre isso eu queria trazer uma ilustração importante que até o biólogo Átila Yamarino citou na entrevista dele do Roda Viva, que é do biomédico Ícaro Alves, que enquanto estava lá mudando o seu tema de pesquisa do doutorado para estudar o coronavírus aí dentro do ramo da infectologia, teve a sua bolsa cortada pela portaria 34 da CAPES. E é exatamente do contrário que a gente precisa nesse momento, né? Enquanto a gente precisa de investimento em pesquisa, de investimento na ciência, o governo Bolsonaro vem com corte, e é por isso que a gente precisa se colocar invariavelmente contrário a esse governo e essas políticas para a educação, que desde o começo são de precarização e são de privatização. E aí, quando no dia 18 o Entraub apresenta, né, o EAD como uma alternativa para esse momento, debaixo de um discurso de isonomia, como falou o Trog, né, de garantir que os estudantes possam continuar estudando durante um momento de pandemia, né, a gente entende, na verdade, que tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Witzel aqui no Rio de Janeiro, que essa semana aí desenterrou um projeto como medida emergencial, privatizar a UERJ, a UENF, a UESO, a própria SEDAI e outras empresas estaduais, né, como saída para a crise do coronavírus. E o que a gente entende, na verdade, é que esses governos enxergam na pandemia uma janela de oportunidade para acelerar um projeto que sempre foi de privatização da educação. Não é preocupação com o conteúdo que os estudantes vão poder acessar, não é preocupação com o ano letivo. E nesse sentido eu concordo muito com a Bárbara, porque os estudantes estão preocupados sim com o ano deles, com os estudos. Quem estuda está se preocupando, especialmente a galera que vai prestar o Enem. Quando a gente vê o ministro da Educação aí fingindo que não tem uma pandemia acontecendo e mantendo o calendário do Enem que precisa imediatamente ser adiado. E aí que a gente conclui é que o EAD, nesse momento, não pode ser tratado como uma solução. O EAD, ele é uma alavanca de privatização e ele é absurdamente desigual, né? O que está por trás do EAD aí é uma realidade que quem falou antes de mim pincelou um pouco, de que no Brasil, cerca de 37% dos jovens de 10 a 24 anos, segundo a pesquisa da TIC Domicílios, divulgada esse ano, não tem acesso à internet. Sem falar na multidão de estudantes pobres que não têm acesso aos equipamentos necessários, e de professores que não têm acesso aos equipamentos necessários, à energia elétrica, para poder dar conta de acompanhar esse sistema de EAD. Então, a gente é contra o EAD, a implementação do EAD durante a pandemia, pelo seu caráter privatista e pelo seu caráter excludente, que ignora a realidade de grande parte dos estudantes das universidades públicas do Brasil. Enquanto isso, os governos deviam estar focando em garantir as nossas vidas, em garantir quarentena generalizada, garantir manutenção de emprego, né, proibição de demissões, quarentena com salário integral, equipamentos de proteção para a galera dos serviços essenciais poder trabalhar, mas a realidade não tem sido essa. Eu conversando com colegas esses dias, soube de casos de, por exemplo, de estudantes que estão tendo que assistir aula e escrever o TCC pelo celular. Assim, o seu momento de maior produção da graduação diante de uma situação absurdamente grave, que é uma pandemia, e você tendo que se submeter a um modelo precário de ensino dessa maneira. E aí eu queria lembrar aqui algumas coisas, de que no Brasil, 95% da pesquisa científica é realizada nas universidades públicas. E eu queria aqui começar saudando primeiro a galera que conseguiu sequenciar em tempo recorde, as pesquisadoras que fizeram isso em 48 horas,
sequenciando o genoma do coronavírus. Todas as universidades que voltaram os seus laboratórios para a produção massiva de sabão, álcool em gel, equipamentos de proteção para os trabalhadores da saúde, com destaque para a produção de respiradores mecânicos 15 vezes mais baratos que os disponíveis no mercado. E saudar que é esse o papel da pesquisa que a gente precisa para combater a pandemia, e que é exatamente por isso que a gente precisa estar contra o governo Bolsonaro, que é inimigo da educação. E é por isso que eu concordo muito com a Bárbara, que é extremamente importante a convocação de panelaços para esse momento. Assim, o pronunciamento do governo Bolsonaro hoje reflete para a gente aí uma crise, né, absurda que existe dentro desse governo, mas a gente não pode esquecer também de todo o caráter autoritário do que foram os atos do último final de semana, do que tem sido a política para a educação do Bolsonaro durante esse momento, e entender que o Bolsonaro é nosso inimigo. E para isso a gente precisa de mobilização, né? Eu acho que é muito positivo o abaixo-assinado que a UNE e a UB estão fazendo aí pelo adiamento do Enem. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho, inclusive, que a gente pode ir além, né? Que a UNE, a UBS, a ANPG podem convocar aí toda a galera que fez o tsunami da educação no ano passado para ir nas suas janelas, bater panela pelo Fora Bolsonaro, contra o EAD, aí coordenando dias nacionais de panelaços estudantis, que podem aí também ser convocados pelo Andes, pela própria CNTE, né, que representam aí os trabalhadores da educação. E eu acho também que a gente tem condições de propor, né, soluções econômicas, que eu acho que passam também pelo que o Trog trouxe aí, da suspensão da dívida pública, que hoje é o grande gargalo econômico do nosso país, que é para onde vai cerca de 40%, eu estou falando de 3 bilhões por dia, né, de dinheiro que é produzido pela classe trabalhadora e que vai parar no bolso de banqueiro, em vez de ser revertido para o combate à pandemia, para investimento no SUS, né, para equipamentos de proteção e para uma renda emergencial que seja de fato digna, né, e distribuída sem burocracia para todos os trabalhadores que hoje estão desempregados, para todos os estudantes que estão tendo que se arriscar e trabalhar durante uma pandemia, porque hoje a realidade é que nem 50% dos trabalhadores desse país puderam paralisar de fato suas atividades. Então aí, junto dessa pauta, né, para que a gente tenha de fato quarentena generalizada, com garantia de salário, com proibição de demissão, para que a gente consiga derrotar essa proposta do EAD, eu vejo um caminho, assim, que é o caminho que tem, por exemplo, os trabalhadores da saúde de Belém, os operários da Charity São José dos Campos, eu vejo os trabalhadores da Solutec, que essa semana também se levantaram em luta, e os trabalhadores de aplicativos, entregadores, que são uma categoria aí majoritariamente jovem, que essa semana, de maneira bastante precária, né, porque é uma categoria super explorada, sem nenhuma estrutura, convocou uma greve internacional por condições de trabalho, por garantias, por direitos, num momento que é de crise. E o que a gente está dizendo aqui é que os trabalhadores, os estudantes, não têm que pagar pela crise do coronavírus. E por isso a gente fala da suspensão da dívida, a gente fala aí da taxação das grandes fortunas para que os ricaços, os capitalistas, paguem pela crise do coronavírus, pela garantia de uma quarentena generalizada, e por isso é fundamental o Fora Bolsonaro, que é quem está por trás de toda essa política que a gente está aqui denunciando, né? Eu vejo que a CUT, a CTB, né, a CNTE precisam estar aí construindo uma greve nas suas categorias, uma greve geral para enfrentar o governo Bolsonaro, a exemplo de como foi na Itália. Existe luta no país, né? Várias categorias vêm se levantando para denunciar a brutalidade desse momento, que essas lutas sejam unificadas em uma greve geral, que seja apoiada pela UNE, que seja apoiada pela UBS, para que a gente consiga, assim, de fato, derrotar esse governo obscurantista, autoritário, um governo inimigo da educação, que é o governo Bolsonaro, que ao mesmo tempo é um governo de muita crise, né? Que os panelaços sigam organizados, a galera aí, o polo do PSOL, o polo do impeachment, precisa seguir convocando panelaços nacionais para que a gente consiga, de fato, colocar o Bolsonaro para fora, junto com todo o seu governo, fora Bolsonaro, Mourão, Weintraub. É isso, penso que é um pouco isso. Laís, muito obrigado aí pela essa contribuição, os estudantes sempre importantes na luta, né, que ano passado sofreram aí com o Bolsonaro os ataques, mas reagiram à altura aí com o tsunami da educação, um segmento que o Bolsonaro não gosta muito, né, mas reagiu à altura aí,
e muito importante aí a contribuição da Laís. Vamos tentar passar aqui, pegar algumas perguntas, para a gente seguir a live. Puderam A primeira pergunta... Penso que é um pouco isso. Peraí. Laís, muito obrigado aí pela essa contribuição. Os estudantes sempre importantes na luta, né? Peraí, vamos lá. A primeira pergunta é do Bruno Bicalho, ele é estudante e servidor da UFMG. Ele pergunta o seguinte, como é possível lidar com um período de quarentena grande? Como é que a gente consegue, como é possível, no período de quarentena, um grande período de quarentena, como é possível trabalhar com a pressão dos estudantes, né? Aqueles estudantes que tenham condições e queiram estudar via EAD, né? Porque a quarentena há muito tempo ocorre pressão de alguns segmentos de estudantes que querem estudar. Como é que a gente pode responder a esses estudantes aí que querem estudar via EAD? Posso começar? Acho que sim. Vou arriscar e responder para vocês, né? Primeiro, antes de responder, eu acho que eu queria repudiar aqui o pronunciamento do Bolsonaro, né, que atacou a educação, e das questões que ele colocou foi que a escola é para formar bons profissionais e não bons militantes, né? Na verdade, a gente que segue batalhando por uma educação pública de qualidade, emancipadora, né, que possa formar bons profissionais, mas seres pensantes também, pessoas questionadoras, né, e que possam desenvolver a sua autonomia na vida e não ser meros reprodutores de fake news, né, porque, na verdade, esse é o intuito do Bolsonaro, né, que as pessoas não sejam críticas para ele poder seguir aplicando os ajustes e seguir no poder contra o povo, né? Então, nós da educação estamos na resistência justamente a esse perfil. E aí, inclusive, sobre esse assunto, né, como lidar com os estudantes. Primeiro, a gente precisa limpar o terreno, porque quando a gente diz que a gente é contra a imposição dessa farsa de EAD como um modelo de educação, a gente não está dizendo que o professor que está em boas condições e que tem desejo de manter sua relação com os alunos, o contato com os alunos, que ele não deva fazer isso, pelo contrário, né? A gente acha que pode e deve fazer isso. O problema é quando isso vira uma obrigatoriedade, isso vira, substitui a aula presencial e transforma, inclusive, o calendário, transforma a modalidade de ensino a qual a gente está colocado. Então, esse questionamento do colega, do companheiro, ele é legítimo, porque onde a gente tem condições de fazer e manter boas relações e conseguir, inclusive, divulgar, por exemplo, para os nossos alunos os vídeos que são informativos sobre o problema do coronavírus, onde a gente possa levar materiais, a gente que é da arte, por exemplo, poder trocar com os nossos alunos performances, intervenções, sugestões que ajudem a passar esse momento com mais tranquilidade. Isso é totalmente positivo. O problema que a gente está colocando aqui é que existe uma imposição dos governos de mudar a modalidade de ensino que a gente está trabalhando. E aí isso não tem como, né? Então, assim, com relação à pressão dos alunos, a gente precisa explicar para os nossos alunos e convencer, né, de que a gente não virou tutor de ensino à distância, a gente continua sendo professor e que a gente vai, dentro das nossas possibilidades, né, como eu falei aqui, tem caso de professora infectada fazendo videoaula porque não tinha como justificar o seu problema de saúde, tá certo? Então, dentro das nossas possibilidades, manter a relação com os alunos é excelente, né? Não só pelo conteúdo a ser aprendido, mas especialmente para saber lidar com esse momento, né? A gente acha que os professores podem ajudar nessa troca com os alunos e os alunos também ajudam os professores, né? Quando a gente tem o contato, que a gente tem o feedback de um aluno, isso faz bem e é para todo mundo, né? O problema é quando isso vira obrigatório e excludente,
né? E a gente sabe que, infelizmente, a maior parte dos alunos da educação básica, mesmo que desejem muito, não vão ter acesso aos seus professores para poder ter esse acalento, para poder ter essa troca, né? Então, acho que a forma de lidar é essa, sendo bem honesto sobre como deve ser a relação nesse momento e como a educação deve se portar. Acho que os materiais do Andes, não sei se o Trog quer ajudar aí, mas os materiais do Andes ajudam bastante nesse sentido, né? Explicando que a gente não vai aceitar goela abaixo o modelo de educação à distância, mas o Trog mesmo falou que diversas atividades do trabalho remoto estão sendo mantidas, né? Especialmente na educação superior. Posso complementar? Pode, Trog, pode ir. Só completando o que a Bárbara colocou bem aí, esse é um dos papéis, né, do educador, inclusive. Tem que estar em contato com a cidade como passando as informações áreas, terminando, né, sanitárias de cuidado com a saúde. Acho isso. Em segundo lugar, essa pressão existe, né? Porque a prioridade da sociedade, jovens, dos povos é dar, né? E nesse sentido, no caso das universidades, é importante colocar como a gente tem um papel social, né, que já foi chamado, a Bárbara já chamou a atenção, né, de cuidar do cidadão com o outro, né? No caso da Universidade Rural, por exemplo, nós atendemos uma clientela estudantil, né, que é da Baixada Fluminense, que é da Zona Oeste, que é um conjunto de estudantes que têm condições precárias de vida e muitas vezes estão enfrentando no seu dia a dia das famílias, né, o desconhecimento, a falta de acesso à informação. O estudante tem um papel importante nesse sentido, porque ele tem acesso, está tendo acesso, né, ao mundo capital educacional via educação. Por outro lado, para além dessas atividades, o que eu quero ressaltar é que não é possível um processo pedagógico coletivo onde só alguns têm acesso, né? É claro que há uma preocupação, que também foi colocada pela Laís, com a questão do Enem. E aí faz parte do processo coletivo a luta pelo adiamento do Enem, porque todo o processo educacional vai ter um calendário atrasado, não é como, né? Então, isso faz parte de uma luta coletiva de todos, professores, estudantes, funcionários do mundo da educação. E no caso da quarentena, inclusive, nas escolas públicas, nas universidades públicas, onde, né, talvez tenha feito até importante. Primeiro, porque é um efeito normal de greve de universidade. O calendário vai ser empurrado para frente. Em segundo lugar, provavelmente, o nosso calendário vai ficar diferente do calendário das escolas privadas, né? E essa é uma medida, entre várias outras possíveis, que são positivas para a continuidade da pandemia, né? E é uma das discussões que estão colocadas no cenário político, no cenário público, que é por que todo mundo trabalha no mesmo horário? Por que todo mundo tira férias no mesmo mês, né, quando se trata do ano letivo? Então, são questões que a gente enfrenta, como enfrentou outras vezes em greves, numa situação absolutamente excepcional, que é a da pandemia. Por fim, é importante colocar, como até a Bárbara levantou, né, o que é a figura do trabalhador da educação no ensino à distância, que é a figura, por exemplo, do professor tutor, que é um trabalhador sem direito nenhum, porque ele é pago com bolsas, né? Olha a precarização que a EAD implica necessariamente, do jeito que ela é implementada, né?
É uma precarização brutal que está querendo ser empurrada, utilizando a pandemia do coronavírus como uma desculpa, e que isso envolve, como a Bárbara também adiantou, uma uberização do trabalho. A gente trabalha com os equipamentos nossos, né? Não tem sala direito, não tem espaço direito na universidade para isso. Então, eu acho que é importante ter em conta todos esses fatores para a gente conseguir ter uma luta coordenada, né, de defesa dos trabalhadores e da educação durante a pandemia. Também queria contribuir, que eu acho essa pergunta do Bruno Bicalho muito importante, porque ela traz para a gente, né, uma aflição que é meio generalizada, assim, o estudante quer estudar, né, a gente se preocupa com o rumo dos nossos estudos, e aí eu quero puxar um pouco, assim, a responsabilidade para as entidades que representam os estudantes, né, eu acho que é papel da UNE hoje, por exemplo, convocar um Conselho Nacional de Entidades Gerais, o CONEG, um CONEG virtual, para que a gente consiga debater com a galera que está na direção dos DCEs, né, para acionar aí os centros acadêmicos, a UBS precisa acionar os grêmios estudantis, para que essa galera que está na representação das entidades que são a direção do movimento dos estudantes, né, consiga conversar com os estudantes, assim, primeiro para desnudar que o projeto do EAD, além de excludente, ele é um projeto de privatização, né, que não é simples, assim, é um projeto que, se levado a cabo, destrói a universidade pública como a gente conhece. Ele está aí na mesma alçada do futuro, e sinal, isso precisa ser debatido com o estudante, porque não é óbvio, né? Esse é o papel que precisa cumprir a UNE, precisa cumprir a UBS, a NPG. E outra coisa que diz respeito aos estudantes das universidades privadas, né, que seguem aí num contexto diante de um governo que aplica um ajuste fiscal absurdo nas costas dos trabalhadores. Muitos estudantes estão perdendo seus empregos, as famílias estão perdendo seus empregos, são impedidas de trabalhar e seguem pagando a mensalidade das suas universidades privadas. Eu acho que, por exemplo, a gente precisa conversar sobre isso, né? Papel da UNE hoje, agitar a suspensão imediata do pagamento das mensalidades das universidades privadas, explicando que é um momento de pandemia, é isso que o Trog falou, assim, é um momento completamente atípico, né? E isso precisa ser debatido a fundo com os estudantes. O que é, de fato, o projeto do EAD, o que ele representa e como é que a gente consegue derrotar esse projeto para aí sim pensar quando a gente estiver seguro, né, quando as nossas famílias estiverem seguras, um projeto de educação que seja de fato abrangente, democrático, que é o que a gente defende para a universidade pública hoje. Ok, Laís. Primeiro, agradecendo aqui também a audiência do debate, né, várias pessoas aqui deixando mensagem, fazendo perguntas. Eu vou fazer aqui 2 perguntas para poder aí os companheiros responderem, né? A primeira da Alexandra Brandão, ela pergunta assim: tem alunos que não têm celular, computador e muito menos internet. Como isso tem condição de funcionar? Essa era uma primeira pergunta, acho que está conectada também com a outra, da Natália, que ela pergunta se a substituição do ensino presencial pelo EAD não pode aumentar a evasão escolar. Acho que dá para fazer uma conexão entre as 2 perguntas aí e passo a bola aí para os companheiros. Primeiro, a pergunta da Alexandra, acho que a gente pegou um pouco aqui, né? É evidente que não, né? Aí, o que a gente está colocando aqui no debate é justamente como é importante a gente não só não impor essa modalidade de ensino, o que os governadores não imponham, governadores, prefeitos, a própria nível federal também, não seja imposta essa modalidade de ensino, sabendo que existe uma exclusão generalizada, né? Acho que esse é o nosso papel. Inclusive, a Mariana fez um comentário que eu queria colocar, né, sobre o papel dos governadores de oposição. E aí, na educação básica, a gente precisa também denunciar que os governadores, por exemplo, do PT e do PCdoB, que são os governos de oposição,
mais declarada, né, ao governo Bolsonaro, estão cumprindo o mesmo papel, tá, que os outros governadores, que é de implementar a educação à distância de forma forçada e obrigatória nos seus estados. Tá? Então, eu queria comentar sobre isso, porque, já respondendo a pergunta, não dá, né? Não dá. Isso significa exclusão dos alunos, né? E é fundamental que a CNTE encampe, né, junto com o que a Laís já colocou, e que as universidades federais, pela sua tradição de movimento, a luta das universidades consegue fazer, né, que é suspender o calendário letivo enquanto tiver, isso já aconteceu em caso de greve, né, suspensão do calendário letivo, e depois que se retoma a normalidade, aí sim você volta ao calendário, e aí você pode, digamos, seguir, né, mas enquanto a gente está no meio de uma pandemia, né, num país com uma desigualdade social absurda, né, não tem como a gente pensar nisso, e o papel da oposição deveria estar sendo diferente, né, inclusive a gente questiona, né, se a relação, né, que o PT e o PCdoB, nos estados que governam, têm de aplicação ao ensino à distância, será que é vinculado a isso, que, por exemplo, as entidades que o PT e o PCdoB dirigem, como a UNE e a CNTE, talvez por isso não estejam sendo tão consequentes em organizar mobilizações para se enfrentar com esse projeto? Né, a gente acha que eles deveriam estar cumprindo um papel diferente, não só nos governos que eles aplicam, mas também nas entidades dos movimentos sociais que eles dirigem. Trog ou Laís, responder. Pode repetir a segunda pergunta, por favor? A segunda é se a substituição do ensino presencial pelo ensino à distância não pode aumentar a evasão escolar. Essa é uma discussão importante. Na verdade, como eu coloquei na minha primeira fala, primeira parte do nosso debate, né, os problemas da nossa educação são... Trog, desculpa, está muito baixo o seu microfone. Tenta aumentar, falar mais alto, mais perto, desculpa. Só para o pessoal está adorando te ouvir, está reclamando que queria ouvir mais alto. Estão me ouvindo melhor ou não? Um pouco mais. Melhor, não. Sobe o tom aí. Tá, vou falar mais alto, que está no máximo aqui, tá? Volto a dizer, como coloquei antes, a gente enfrenta, historicamente, na sociedade brasileira, uma desigualdade que é entranhada na educação, né? Não há nenhum indício de que, dentro do que nós estamos discutindo, não há nenhum indício de que a EAD ela tem algum elemento positivo se for a substituta da educação como a gente conhece hoje. Então, obviamente, a tendência é não só um aumento da evasão, não existe evasão, existe, né, no ensino básico, né, fundamental, na universidade, mas a tendência é que essa exclusão, como a Bárbara colocou, se consolide, né? Que a educação à distância seja um mecanismo de exclusão quase que final, né? de uma exclusão brutal das classes trabalhadoras do mundo da educação, né? Então, acredito que esse eu responderia que sim, que a tendência é não só a qualidade do ensino ser prejudicada, mas também o abandono da educação, a desvalorização da educação, né? A educação como valor, que hoje, como as colegas colocaram, está ameaçada pelo obscurantismo do Bolsonaro, né? As pessoas se perguntam para que ter educação, né? A tendência é aumentar, né, com a EAD. Sobre o tema da evasão, eu queria falar um pouquinho, assim, de que na crise econômica em que a gente está mergulhado e que o governo Bolsonaro aprofunda muito, né, a evasão dos estudantes das universidades é uma realidade. Eu tenho certeza que o EAD potencializa isso muito, mas eu queria ressaltar a necessidade, nesse cenário, de que a gente
derrote o governo Bolsonaro, que é um governo que empurra a juventude para fora das escolas, que empurra a juventude para fora das universidades para trabalhar em trabalho informal. A juventude que hoje não tem perspectiva de trabalho, que está jogada aí como entregadores de aplicativo muitas das vezes, que tem que abrir mão dos seus sonhos, abrir mão do seu futuro para ajudar no sustento da casa, diante da situação econômica em que está imersa a maioria das famílias do Brasil, assim. Então, a necessidade de derrotar o governo Bolsonaro é iminente. E é por isso que a gente convoca aqui os panelaços, é por isso que a gente fala da necessidade de se ter uma greve geral que consiga, de fato, encurralar esse governo, que é um governo que vem empurrando para fora das universidades a juventude, faz isso quando corta a bolsa, faz isso quando corta a verba, né, faz isso quando propõe o Futurice, que abre margem para cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Esse já é o projeto que é o pano de fundo do governo Bolsonaro, né? E o EAD com certeza piora isso muito, assim, é fundamental que o governo Bolsonaro sofra com uma oposição forte. E aí eu chamo de novo as entidades que representam o movimento estudantil, as entidades que representam os trabalhadores, né, a CUT, a CTB, e também os partidos da oposição, que precisam ser muito veementes no enfrentamento contra esse governo nesse momento. Valeu, obrigado, Laís. Tenho mais uma pergunta aqui, que é do Cris. Ele pergunta o seguinte: durante a pandemia, vamos ter vários períodos de isolamento. O que podemos propor para que as pessoas possam estudar sem ceder ao problema da privatização, cortes e da desigualdade de acesso à internet? Então, para isso, a gente... É uma pergunta muito importante, essa que o Christian está fazendo, que o Cris está fazendo, mas para isso a gente vai ter um super desafio, né? De verdade mesmo, do jeito que as coisas estão hoje, a gente não tem... Essas garantias não tem como acontecer, né? O que a gente precisaria seria de uma reviravolta no país. Primeiro, e aí a gente precisa de investimento, né? Primeiro, e por isso que a gente bate bastante, né? Eu não peguei hoje, mas assim, o Adriano pegou, a Laís pegou, o Trog pegou, sobre a situação econômica e como os governos o governo tem de onde tirar para investir, né? Dos 2 ou 3 bilhões, né, que são destinados diariamente para juros da dívida pública, esse dinheiro poderia ser revertido para outras coisas. Primeiro, para resolver as principais emergências sanitárias, né, da saúde no combate ao coronavírus. Acho que, então, assim, esse é o primeiro de tudo, porque se a gente consegue resolver isso de forma, né, mais profunda, já limpa um pouco esse problema da gente ter que ficar indo e voltando de quarentena. Segundo, não tem jeito, né? Assim, tem que investir, essa renda mínima, né? Ela é mínima mesmo. R$600 não dá para viver, não dá. Então, assim, o correto seria ter pelo menos um salário mínimo para cada morador dessas casas. E não adianta se dar por um período curto, né? Porque os efeitos que essa pandemia, embora ela seja passageira, ela vai deixar efeitos por muito mais tempo. Então, essa renda mínima, na verdade, ela deveria perdurar por muito tempo, para que as famílias possam ter, primeiro, como se manter, e aí teria que os governos estaduais, em vez de ficar investindo no Google Classroom, né, na parceria com a Google, com as emissoras de televisão, deveria investir em estrutura e materiais para os professores, funcionários e também para as famílias, né? Desde do alimento, como a gente falou, né? Grande parte das famílias não tem nem o que comer, né? As crianças precisam da comida da escola para se manter. Então, assim, desde essas coisas até os outros, digamos assim, a segunda etapa seria fornecer os equipamentos necessários para a gente poder manter essa relação, entendendo que a gente segue opinando que isso é muito perigoso. Por quê?
né? Se não tem uma política de verdade para você investir em educação, né, e acabar com a desigualdade social, fica complicado de você implementar essa forma de ensino, porque, obviamente, a tentativa deles é usar a crise do coronavírus como um pano de fundo para aplicar todos os ataques, né? Ela aí já falou, desde a privatização das universidades, como está colocado aqui no Rio de Janeiro, né? A implementação de forma grotesca, a educação à distância, né? E, obviamente, a gente sabe que isso serviria para substituir as faltas gigantescas que existem de profissionais. Então, assim, na verdade, o correto seria inverter completamente a lógica, e por isso que a gente bate muito na tecla do fora Bolsonaro, porque a gente tem certeza que enquanto o Bolsonaro, né, o Mourão e toda a sua turma estiver na presidência do país, essas medidas não vão acontecer. Né? Então, por isso que a gente insiste, e aí volta também na importância dos movimentos sociais ajudarem a coordenar da forma que podem os panelaços e as lutas que existem. Eu queria comentar uma coisa, vocês desculpem, que o Ivo colocou aí, que eu acho que é muito importante, né? Porque o governador Zema, em Minas Gerais, ameaçou voltar às aulas, né? E só foi impedido pela justiça. E ele questionou, será que a gente não poderia fazer alguma coisa? Qual seria o papel dos movimentos sociais? E com certeza, né, o correto seria a CNTE estar desde já anunciando que a educação não volta enquanto a pandemia não passar, enquanto não for orientação dos órgãos internacionais de saúde, dos cientistas de saúde e profissionais de saúde a quarentena. Né? Então, a gente fica em casa e, se ameaçar fazer a gente voltar a trabalhar, a gente vai com greve, porque esse é o caminho, né? É com mobilização, é greve em defesa da vida, né? Então, isso não é menor, né? E eu queria só comentar, é um outro assunto que eu vi que rolou aí nos comentários e que eu não queria deixar passar, mas realmente, Cris, essa sua pergunta é um super desafio, né? Porque a gente, de verdade, hoje vive uma desigualdade tão grande que precisava inverter completamente os valores, a situação da economia para poder dar uma resposta a isso. Tem que comentar mais aí, a Trog, Laís. Fala no microfone, Trog. Fala forte aí. Estão me ouvindo ou não? Tá baixo, Trog. Mais alto? Mais alto. Essa questão, eu queria chamar a atenção para essa questão que a pergunta coloca, porque ela é um debate importante, né? Se refere a um debate importante que né, se o mundo será o mesmo, né? O que vai mudar na nossa sociedade capitalista após a epidemia, né? É claro que a gente vai ter uma série de movimentos aí possíveis de novas quarentenas, se for necessário, né? Mas essa é uma questão para a gente pensar que as nossas aulas também não devem ser as mesmas, né? Ou seja, a gente vai ter que discutir, né, a comunidade da educação, né, as instituições, as escolas, as universidades, certamente terão debates ricos sobre todas as implicações sociais, econômicas, culturais, políticas, né, da pandemia, da quarentena, do confinamento, né? E eu acho que isso já está sendo feito, inclusive, né? O meu programa de pós, por exemplo, de Ciências Sociais da Rural, né, nós estamos fazendo debates, né, com a produção de colegas cientistas sociais, sobre os efeitos da pandemia, né, sobre as implicações da pandemia, com os alunos, aí sim, né, via remota, né? Não se trata exatamente de educação à distância, mas se trata de manter contato com os membros da comunidade educacional para esse debate, né? E papel igual ou maior, como a Bárbara colocou, tem que ser cumprido pelos movimentos sociais. Porque uma série de questões, uma série de lutas, uma série de bandeiras que nós já vínhamos colocando, de certa maneira, a situação crítica social que enfrentamos, ela precipitou. Então, mais do que nunca, né,
o não pagamento da dívida, o imposto sobre grandes fortunas, a renda básica universal e outras, né? A própria capacidade industrial e econômica brasileira de produzir máscaras, né? São produtos super simples, nós não temos capacidade de produzir, né? Já tem um debate sobre o papel do Estado na prioridade de uma economia social popular. E isso só vai ser levado à frente no Brasil pelos movimentos populares, pelos movimentos sociais, né? Pela esquerda que atua nos movimentos, né? Não são pelas instituições burguesas que hoje estão cada vez mais desconectadas do mundo real, né? De tal maneira que o governo Bolsonaro ficou ainda mais frágil com essa situação, né? O ultraliberalismo do Guedes ficou totalmente virado de ponta cabeça, porque a prioridade social ficou escancarada para todos. Então, esse debate vai ter que ser feito na perspectiva da auto-organização dos trabalhadores, na perspectiva das comunidades escolares, universitárias, científicas, para a gente conseguir fazer um outro mundo, né, de baixo para cima, né, disputando todos os espaços, disputando também o Estado, mas na perspectiva dos trabalhadores, que eles estão pagando por essa crise, novamente, como é típico na história brasileira, e nós teremos que responder com força a tentativas como essa que a Bárbara mencionou, né? No caso do ANDES, do Sindicato dos Docentes do Ensino Superior, né, nós estávamos discutindo justamente a construção de uma greve geral da educação e a CSP com lutas de uma defesa de uma greve nacional que, a depender de como a conjuntura seguir de ataque aos trabalhadores por parte de todos os governos, inclusive de governos, muitas vezes, supostamente de oposição, nós teremos que responder com a greve geral. Pelo fora Bolsonaro, se ele tiver durado até lá. Mas nós precisamos derrubar esse governo, né, e reinverter as prioridades sociais de modo urgente. Obrigado, Trog. Laís? Pode falar, Adri? Sim. Sim. Eu queria, primeiro, mandar um beijo para minha mãe, que é professora do governo Zema, né, que está aí com o salário parcelado, e agitar aqui, em coro com a Bárbara, a necessidade que o Sindiúti, a CNTE, armem a categoria para fazer um enfrentamento ferrenho contra esse governo que quer jogar os estudantes e os trabalhadores da educação direto para a morte, né? E comentando um pouco o tema do que será, né? Que será. Nesse bojo, assim, das angústias, né? Eu acho que fica muita coisa pra gente. Os estudantes se preocupam com o rumo dos seus estudos, né? Os trabalhadores se preocupam se vão estar empregados, que de fato até hoje nenhum economista, nem da esquerda nem da direita, se atreveu a dizer o que vai ser esse mundo pós-coronavírus, né? Pós-pandemia. E dentro do que a gente vê da linha do governo Bolsonaro, é uma linha de fazer com que os trabalhadores, com que os estudantes, né, paguem a conta dessa crise. Com certeza, a gente vai sair dessa pandemia com muita coisa para repensar dentro da educação, dentro dos modelos educacionais, mas eu acho que hoje, assim, a tarefa de todo mundo que acredita na ciência, que acredita, né, na importância dos estudos, que acredita que a universidade pública precisa se democratizar, que a educação precisa se democratizar, precisa estar contra o governo Bolsonaro invariavelmente. Eu acho que é assim que a gente consegue hoje, como o Trog falou, de como estava sendo a construção da própria greve da educação dentro do ANDES. Eu acho que a gente precisa cobrar as nossas entidades, a gente que é estudante precisa cobrar da UNE, da UBS, da NPG, né, a luta contundente contra o projeto do governo Bolsonaro para que a gente consiga seguir estudando, né, para que a gente não tenha que lidar aí com uma realidade muito próxima com o que é a educação no Chile, por exemplo, que a educação pública é toda privada e os estudantes saem da universidade com dívidas catastróficas, né? Seguem endividados pelo resto das suas vidas, que foi também o que
jogou aí gasolina no incêndio que o Chile andou vivendo aí de mobilização permanente, que eu acho que é um exemplo também de aonde leva essa política privatista da educação com que a gente está se enfrentando hoje. Laís, muito obrigado. A gente nós recebemos várias mensagens aqui, acho que o debate deu conta de responder as inúmeras perguntas que foram colocadas aqui no grupo, aqui na página, né? Algumas são parecidas, responderam nas intervenções. Tem alguns elogios aqui, né? Vários elogios aos debatedores aí, né? Muito bom o debate, tá show, elogiando, né, a qualidade do debate, que é muito importante também. Tem algumas mensagens também aqui chamando para o 1º de março, foi falar aí dos companheiros, na abertura também, chamando para o panelaço. E a gente queria, primeiro, desde já agradecendo aí a presença dos companheiros, da Laís, do Marco, da Bárbara, a gente encaminhando para as considerações finais dos companheiros, né? O tema era AD, mas é evidente que dentro do que aconteceu essa semana e aconteceu hoje, acabou que o debate foi conectado, que deve ser assim mesmo, né? Porque a situação que nós estamos hoje na educação, no país, tem a ver com o governo Bolsonaro, com os governadores e tal. Isso está totalmente linkado à situação precária da educação. Então, a gente queria, desde já, agradecer a presença de todo mundo e encaminhar aí para as considerações finais aí das companheiras e companheiros aí que participaram do debate. Né? Strog, pode... Posso começar? Estão me ouvindo? Agora sim, mas... Agora tá bom. É isso. É o seguinte, só pontuar duas questões, uma que uma pessoa até colocou nos comentários, né, do nosso debate, mencionou até uma manifestação, né, de rua com distanciamento social lá em Israel contra o governo, né, Netanyahu. Eu acho que os movimentos sociais têm que estar abertos para todas essas possibilidades, né, de luta aí, né, de luta efetiva, né, como os panelatos, por exemplo, têm sido frequentes. Eu acho isso importante. Uma segunda questão é que é bom só lembrar uma questão que talvez a gente tenha deixado de escapar, que a EAD cresceu no Brasil nos últimos anos, né, acompanhando o crescimento do ensino privado, né? Cresceu também na área pública, né, mas é um instrumento de agigantamento do ensino privado. E é bom lembrar isso, que isso não é de agora, né, não é nem dos governos Temer e nem Bolsonaro. Vem desde os governos do lulismo, onde houve expansão da universidade pública, mas houve uma expansão ainda maior da universidade privada. Então, nós estamos enfrentando fenômenos que são estruturais e que precisam de respostas consistentes dos movimentos sociais. Que tudo isso envolve precarização do ensino, do saber e também precarização dos trabalhadores, né, dos estudantes, né, no acesso à educação. E só para completar, eu acho importante a gente aproveitar esse momento, essa semana, né, para a gente reforçar as nossas convicções e ampliar as nossas convicções para outros nas lutas dos movimentos sociais, né? A gente está enfrentando um governo que é feroz, mas que não tem a força que ele quer que a gente imagine que ele tenha, né? E que muitos de nós, de modo equivocado, achavam que tinha, né? Achava que era um governo de união, de coesão da burguesia, né? Um governo que teria viria num processo de conservadorismo orgânico, crescente, capilarizado, e nós não vemos isso na realidade, né? Nós vemos, por exemplo, muitas vezes a sociedade civil, na sua extração mais popular, mostrando que acredita na ciência, mostrando que acredita no serviço público, né? E ignorando, né? Saindo às ruas às vezes porque precisa, não porque está obedecendo
ao Bolsonaro ou a algum negacionista, né? Então a gente precisa acreditar mais nos trabalhadores e como a Laís colocou, temos vários exemplos de luta, né, no mundo todo, que temos que persistir. A gente tem condições de derrubar esse governo Bolsonaro e de pressionar todos os demais governos, por menos radicais, negacionistas que sejam, para colocar a pauta dos trabalhadores na cena pública, de novo, com força e com autonomia nessa conjuntura da pandemia aí. Obrigado a todos aí. Trog, muito obrigado pela contribuição, participação no debate, somos um parceiro da luta aí, da educação, mais uma vez aí agradecendo a sua presença. Eu queria passar a palavra para a Laís. Vou pegar a Laís aí. Queria começar agradecendo, né, a oportunidade de fazer parte desse debate. Com certeza cresci muito aqui, entrando em contato com as perspectivas que traz o Trog, que traz a Bárbara, né, de lugares diferentes, mas do mesmo lado da luta. E queria dizer, assim, que é isso, eu concordo muito com o que o Trog falou. O governo Bolsonaro, embora seja um governo que tem medidas nefastas, né, para a educação, para a classe trabalhadora de maneira geral, é um governo de crise, né, e a gente tem espaço para intervir com luta. E fica aí, então, o nosso chamado da Juventude Vamos à Luta, da Corrente Socialista dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, aos partidos da oposição, à bancada do PSOL no parlamento, né, aos governadores do PT, do PCdoB, prefeituras, né, que se enfrentem com o governo Bolsonaro, que a CUT, a CTB, Força Sindical, chamem uma greve geral junto com a CNTE, junto com o próprio Andes, apoiada pela UBS, apoiada pela UNE, para que a gente consiga derrotar todo esse projeto obscurantista de ataque, de ajuste fiscal, de morte, né, que empurra a classe trabalhadora para a morte. E aí eu queria também aproveitar para divulgar uma campanha que a gente está tocando, nós da Corrente Socialista dos Trabalhadores, junto com a Auditoria Cidadã da Dívida, que é a campanha A Vida Acima da Dívida, que pauta a suspensão imediata do pagamento da dívida pública, que é o maior gargalo econômico do país hoje. Quem quiser se somar à campanha, fala com a gente, comenta aqui, vai lá nas nossas redes. E quem quiser também vir com a gente pensar alternativas de luta, né, contra esse governo, que se some, a galera da juventude no Vamos à Luta, a galera que se interessa aí pela política da Corrente Socialista dos Trabalhadores e Trabalhadores. Fica aí aberto o nosso convite, todo espaço para debater, para pensar junto e construir aí uma trincheira à esquerda contra as políticas do governo Bolsonaro. É isso. Muito obrigada, gente. Valeu, Laís, obrigado pela contribuição também, participação, os estudantes e a classe trabalhadora juntos aí nessa luta para colocar para fora Bolsonaro. Bárbara. Pessoal, acho que o Trog e a Laís falaram muita coisa, né? Agradecer muito, assim, a troca que a gente teve aqui, o pessoal que contribuiu participando, colocando perguntas e opiniões, ajudou bastante. E a todo momento, né, quando a gente estava aqui pensando, eu estava lembrando sobre o Chile. A gente da CST, a gente está com uma revista internacional que a gente, inclusive, está fazendo a distribuição virtual dela. Na verdade, a gente vende a revista. Então, se você conhece algum militante da CST ou tem interesse em ter acesso a uma revista que tem diversos assuntos, pode procurar qualquer um de nós. E a capa da revista é sobre o Chile, né? Eu andei estudando um pouco sobre o Chile esse período, né? E a todo momento, quando eu estudava, eu pensava justamente tudo aquilo que aconteceu, os processos de luta que aconteceram no último período, né? Desde o final do ano para cá, que era toda semana, gente, toda sexta-feira a rua lotada. No 8 de março desse ano eram 4 milhões de mulheres nas ruas no 8 de março. Então, o que a gente está falando é de um processo gigantesco de mobilizações em curso. Aconteceu justamente porque o povo não concordou com
tanto tempo de ajuste, tanta arrancada de direitos. E o que está se desenhando no Brasil, na verdade, é o projeto do Chile, né? Desde a reforma da Previdência e outros ataques, as próprias medidas que o governo Bolsonaro, junto com o Congresso, estão adotando de ataque aos trabalhadores, visam transformar, na verdade, o Brasil num Chile, né? Então, se a resposta lá foi com muita gente na rua, aqui não pode ser diferente. Né? Eu não estou falando para a gente esperar a pandemia passar, pelo contrário, né? A gente tem tarefas que podem ser cumpridas agora nesse período. Tem a convocação do 1º de maio, então a gente insiste bastante na importância das centrais chamarem panelaços e coisas unificadas. Não dá, a gente tem que fazer as campanhas de solidariedade, mas não dá para ficar só nisso, né? Tem o próprio 26 de abril, que já foi apontado pela Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, como um dia de panelaço. Então eles têm que chamar, tem que ter o dia todo lembrando, porque as pessoas já estão fazendo panelaços espontâneos, né? O Bolsonaro está mal das pernas, o Trog desenhou muito bem qual é o cenário que está esse governo e qual é o papel. Quem tem que derrubar o Bolsonaro não é a direita, não é o Congresso, somos nós, os trabalhadores. E a gente tem como fazer isso, né? Então, desde já a gente pode fazer esse enfrentamento. Mas, ainda sobre o debate do Chile, eu queria mostrar para vocês a campanha que a gente está fazendo, né? A liberdade, não sei se está dando para ver, para os presos e presas políticas de Pinheira, né? Foram 2.500 presos nesse último período. A gente está falando de presos políticos, pessoas que estavam na rua se mobilizando para lutar e enfrentar o governo e que foram presos e agora estão no meio da pandemia, dentro de uma cadeia, ou seja, no confinamento, né, na aglomeração. Lutadores como eu, como a Laís, como o Trog, ou qualquer um de vocês que está nos assistindo, né? Então, por isso, a gente queria reforçar essa campanha. Você que ainda não tem um abaixo-assinado, também tem essa plaquinha que a gente está fazendo a campanha, mandando para lá, para os nossos companheiros e irmãos do Chile, que a nossa luta é a mesma luta. E se eles se enfrentaram com mobilização, a gente também vai seguir o exemplo deles. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigada, Laís. Muito obrigada, Trog. Foi ótimo debater com vocês. Boa noite para todo mundo, foi importante esse debate. A gente queria ir encerrando aqui, agradecer mais uma vez aí a presença do Trog, companheiro de luta aí da universidade, sou universitário, da Laís, estudante, a Bárbara. Então vamos seguir, né? A gente está encerrando essa semana aí, uma parte que foi bastante agitada, né? Como nós colocamos no início aí da apresentação, né? O que aconteceu domingo, né? A crise política se abriu hoje, se aprofunda. A contribuição dos companheiros também do âmbito da educação. Fizemos uma semana de debates aí sobre essa situação de domingo, sobre os hospitais universitários, agora sobre a educação. Nós queremos que vocês continuem seguindo aí, nós vamos ter uma nova programação na semana que vem, de lives, de debates. Sigam aí a nossa página, os companheiros já falaram dos nossos materiais aí também, quem quiser adquirir, nossos militantes. Estamos acompanhando e estamos nesse espírito. É panelaço dia 26, 1º de maio. Não pode ser um 1º de maio de festa, tem que ser panelaço, seguindo a pressão, intervindo nas categorias. Aí tem muitos trabalhadores que estão trabalhando sem condições nenhuma, EPI, está tendo atos nos hospitais, categorias sendo forçadas a voltar, que estavam afastadas, em quarentena. Então é muito importante essa organização, esse plano de luta que as centrais sindicais de fato têm que organizar, uma greve geral para colocar para fora Bolsonaro, Mourão, para impor o nosso programa, porque não tem outro caminho de impor o nosso programa se não for na luta. Então, parabéns para todo mundo, uma boa noite e vamos seguir na luta.